Questionário de Direito Penal, parte geral, número 3. Questão 62. Retroatividade da lei penal. A que juízo cabe aplicar o entendimento ou lei mais benéfica? A que juízo cabe aplicar o entendimento ou lei mais benéfica? Resposta. Está na súmula 611 do Supremo. Cabe ao juízo das execuções penais o entendimento mais benéfico e ao juízo da revisão criminal a aplicação da nova lei. Então, o entendimento mais benéfico cabe ser aplicado pelo juízo das execuções penais, pela vara de execução penal. E ao juízo da revisão criminal cabe ser aplicada a nova lei. 63. Sobre o concurso formal. O que é o concurso formal? Resposta. É o evento jurídico no qual uma conduta causa dois ou mais crimes. 64. Ainda sobre concurso de crimes. Há concurso caso o agente envenene o reservatório de água de uma cidade? Resposta. É o caso clássico de agente com desígnios autônomos e uma só conduta. É o chamado concurso formal impróprio ou imperfeito. É o caso onde as penas são cumulativas. 65. Lugar do crime. Quais são os tipos de crime que o Brasil procura punir, ainda que sejam cometidos fora do país de forma incondicionada? Ou seja, pune de forma incondicionada crimes que são cometidos fora do país. Princípio da extraterritorialidade incondicionada. Resposta. É o princípio da extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º, inciso 1º. Crimes contra a vida do presidente da República. Notar que o vice-presidente da República não entra. Apenas ao presidente da República, o 7.1a. B. Patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, Estado, Município, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Autarquia ou Fundação. É interessante notar também que o dano à CEF não é qualificado, mas pode ser perseguido até fora do país. Então é outra incompatibilidade aí da lei penal com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, um dano contra a CEF não é um dano nem qualificado, porque não está expressamente em empresa pública, mesmo estando patrimônio da União, e, ao mesmo tempo, seria um crime que deveria ser perseguido pelo princípio da extraterritorialidade incondicionada. Você vê que incongruência jurídica aí. C. Contra a administração pública por quem está a serviço dela. E D. De genocídio. Então, são 3 crimes que são 4 crimes que são extraterritorialidade incondicionada. Contra a vida do presidente, patrimônio ou fé pública da União, Estado, Município, empresa pública, Sociedade de Economia Mista, Autarquia ou Fundação. Contra a administração pública por quem está a seu serviço e o crime de genocídio. 66. Lugar do crime. E de forma condicionada? De forma condicionada, quais são os crimes que o Brasil está disposto a perseguir ainda que fora do país? Cometidos fora do país. Artigo 7º, 2A. Crimes que por tratado ou convenções o Brasil se obrigou a reprimir. 2B. Praticados por brasileiro. C. Em aeronaves ou embarcação brasileira mercantes ou privadas, quando em território estrangeiro e não sejam aí julgadas. Então, são 3 opções diferentes. Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Crimes praticados por brasileiro. Crime em aeronave ou embarcação brasileira mercante ou privada, quando em território estrangeiro e não sejam aí julgados. 67. Quais as condições para que os crimes de extraterritorialidade condicionada recebam a lei brasileira? Quais as condições para que os crimes de extraterritorialidade condicionada sejam punidos na lei brasileira? Resposta. São 5 condições. Está no parágrafo 7º, está no artigo 7º, parágrafo 2º. A.
Entrar o agente no território nacional. B. Ser fato punível no país em que foi praticado. C. Estar o crime incluído aqueles pelas quais a lei autoriza a extradição. D. O agente não ter sido absolvido ou não tiver cumprido pena no exterior. E. Não ter o agente sido perdoado no estrangeiro ou por qualquer outro motivo estar extinta a punibilidade. Observar que nesses crimes a gente pode notar uma condição especial de procedibilidade e uma condição especial de punibilidade. Voltar ao Brasil é uma condição especial de procedibilidade. Para ter o processo, ele tem que voltar ao Brasil. E para ele ser punido, tem que ser fato punível no estrangeiro, tem que ser crime de extradição e não ser culpado, absolvido, perdoado ou extinta a punibilidade. Lugar do crime. 68. O fato do crime ser cometido no exterior e o agente brasileiro fugir para o Brasil é o suficiente para levar o crime para o juízo federal? Exemplo de homossexual brasileiro, onde um mata o outro e foge para o Brasil. 2 homossexuais, onde um assassina o outro em Nova York e um foge para o Brasil. É suficiente para levar o crime para a Justiça Federal? Resposta. O fato simples do delito ter sido praticado no estrangeiro, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, porquanto não teria ofendido bem, serviço ou interesse da União. Supremo decidiu isso no HC 105.461, São Paulo, do ministro Marco Aurélio, 29/3/16. 69. Imunidade. A imunidade diplomática possui que natureza jurídica? 69. Qual é a natureza jurídica da imunidade diplomática? Resposta. Causa pessoal de exclusão de pena. Causa pessoal de exclusão de pena. 70. Ainda de imunidade. Quem está protegido pelas imunidades diplomáticas reguladas pela Convenção de Viena e promulgada no Brasil pelo Decreto 50435 de 65? Quem é protegido com imunidade diplomática na Convenção de Viena aqui no Brasil? Resposta. Agentes diplomáticos e sua família, assim como funcionários das organizações internacionais, tipo lixo da ONU. 71. Ainda imunidades. Agentes consulares desfrutam da mesma imunidade que os diplomáticos? Resposta. Cônsules só têm imunidade administrativa e judiciária no exercício das funções consulares. Então não é a mesma imunidade. O cônsul só tem imunidade administrativa e judiciária no exercício das funções consulares. 72. Imunidades e princípios. A imunidade diplomática mitiga qual princípio penal? A imunidade diplomática mitiga qual princípio penal? Resposta. Princípio da territorialidade. 73. Imunidade material. Qual é a natureza jurídica do artigo 53 da CF? Qual é a natureza jurídica do artigo 53 da CF? Resposta. O Supremo decidiu no caso Cidinha Campos que ela havia ofendido pessoas inocentes, no caso o PGJ, numa CPI do INSS, onde não cabia. Descobriu-se que o PGJ era inocente e, ainda assim, o Supremo disse que não cabem danos cíveis a título de dano moral. Deste modo, esse artigo 53, ele possui a natureza jurídica de exclusão de ilicitude. Então, o artigo 53 é uma excludente de antijuridicidade, exceto se for Bolsonaro. 74. Imunidade material. No caso do deputado federal Jair Bolsonaro, o artigo 53 vale para quaisquer palavras ou opiniões. No caso do deputado federal Jair Bolsonaro, o artigo 53 vale para quaisquer palavras e opiniões? Resposta. Para esse parlamentar específico, não.
o Supremo decidiu que deve haver um teor político. A primeira turma, na ação penal, não, a primeira turma, o 3.932 do Distrito Federal, não sei o que é isso, não anotei o tipo de processo que foi, mas foi no 3.932 do Distrito Federal, e na petição 5.243 do Distrito Federal, saiu no informativo 831, caso do deputado federal Jair Bolsonaro, no que tange ao artigo 53 da CF, saiu no informativo 831 do Supremo. Então, esse quaisquer não, o quaisquer são apenas se fossem palavras dentro do parlamento relacionadas com o exercício da função legiferante, né, ou da função de parlamentar. Então, parece que o caso Bolsonaro também foi ali dentro do parlamento, mas enfim. Esse aí é um lance meio esquisito. Informativo 831 do Supremo. 75. Sobre fontes. Quais as fontes formais mediatas do direito penal? Quais as fontes formais mediatas do direito penal? Resposta. Tem duas fontes formais mediatas: a doutrina e os costumes. Costumes também volta e meia colocado como fonte informal do direito penal. 76. Teoria do crime. Certo ou errado? Na teoria da ação, o finalismo é a teoria onde o juízo de reprovação é avaliado pelo livre-arbítrio. Na teoria da ação, dentre as teorias de ação, o finalismo é a teoria onde o juízo de reprovação é avaliado pelo livre-arbítrio. Resposta: correto. 77, continuando na teoria do crime, certo ou errado? A punibilidade não é elemento do crime para a doutrina majoritária. É consequência, pois decorre da imposição da pena. A punibilidade não é elemento do crime para a doutrina majoritária. É apenas consequência, pois decorre da imposição da pena. Resposta: correto. 78. Teoria do crime. Onde se encontravam o dolo e a culpa, assim como toda apreciação subjetiva no sistema clássico. Onde se encontravam o dolo e a culpa, assim como toda a apreciação subjetiva no sistema clássico. Resposta: se encontravam todos na culpabilidade. 78. Teoria do crime. Como era a concepção da culpabilidade na teoria clássica do delito? Como era a concepção de culpabilidade na teoria clássica do delito? Resposta: na teoria clássica do delito, a culpabilidade era puramente subjetiva. Chamava-se de culpabilidade psicológica. 80. Ainda sobre a teoria do crime. Os próximos todos vão ser sobre a teoria do crime, uns 20 sobre a teoria do crime. Como é a teoria da ação no sistema clássico? Como é a teoria da ação no sistema clássico, ou seja, a conduta no sistema clássico? Resposta: é a teoria causalista da ação. Só conta a ação do indivíduo e não o que o indivíduo deseja com ela. Só conta a ação do indivíduo e não o que o indivíduo deseja com ela. Ou seja, se o indivíduo encontra o seu desafeto num canavial e mata ele, caso descubra-se depois que esse desafeto estava indo cometer algum crime, estava estuprando alguém, por exemplo, não é homicídio. 81. Certo ou errado? A teoria causalista da ação indica um caráter também subjetivo quando avalia a intenção do indivíduo. Certo ou errado? A teoria causalista da ação indica um caráter também subjetivo quando avalia a intenção do indivíduo.
Resposta: errado. A teoria causalista da ação do sistema clássico só faz avaliação objetiva. Só importa o que o sujeito fez e não sua intenção. 82. Em que sistema penal o tipo é meramente descritivo e a antijuridicidade mera contradição entre a conduta e a norma? Em que sistema penal o tipo é meramente descritivo e a antijuridicidade é mera contradição entre a conduta e a norma? Resposta: esse é o próprio tipo penal clássico, onde ele é meramente descritivo, a antijuridicidade é a mera contradição entre a conduta e a norma. 83. Teoria do crime. Como é a culpabilidade no sistema clássico? Como é a culpabilidade no sistema clássico? Resposta: é imbuída de elementos subjetivos, sendo o vínculo entre o sujeito e o resultado. Possui o dolo e a culpa. Então, a culpabilidade no sistema clássico é imbuída de elementos subjetivos. É o vínculo entre o sujeito e o resultado. Possui dolo e culpa. 84. Certo ou errado? É possível afirmar que, com a doutrina criando elementos especiais do tipo, houve a necessidade de um sistema que integrasse subjetividade no injusto penal, criando assim um sistema neoclássico. É possível afirmar que, com a doutrina criando elementos especiais, houve a necessidade de um sistema que integrasse a subjetividade no injusto penal, criando assim o sistema neoclássico. Resposta: correto. O sistema neoclássico foi havendo com a necessidade de criação de elementos especiais do tipo, integrando subjetividade no injusto penal. 85, continuando a teoria do crime, qual foi a mudança que apresentou o sistema neoclássico? Qual foi a mudança que apresentou o sistema neoclássico? Resposta: o sistema neoclássico, a grande mudança que apresentou foi a reaproximação nos valores. Voltou ou passou a se ter uma observância de valores. 86. É possível afirmar que o injusto penal passou a ter uma carga diferente? É possível afirmar que o injusto penal passou a ter uma carga diferente com o sistema neoclássico? Resposta: sim, passou a existir uma carga de lesividade social, ou seja, um ilícito poderia ser tipificado e não ser crime. Um exemplo, um furto de caneta de um curso. O ilícito passou a ser tipificado, mas não era crime. 87. A culpabilidade mudou no sistema neoclássico? Resposta: sim. A culpabilidade deixou de ser um vínculo psicológico e assumiu um juízo de reprovação ou censura. 88. Aqui convencionou-se a chamar de relativismo valorado. Aqui convencionou-se chamar de relativismo valorado. Resposta: relativismo valorado é o juízo de valor realizado no sistema neoclássico ao se avaliar a culpabilidade normativo-psicológica. 89, ainda a teoria do crime. Onde fica a imputabilidade no sistema clássico? Onde fica a imputabilidade no sistema clássico? Resposta: permanece como pressuposto de culpabilidade, não seu elemento. Permanece como pressuposto da culpabilidade, não seu elemento. 90. O que integra a culpabilidade no sistema neoclássico? O que integra a culpabilidade no sistema neoclássico? Resposta: a culpabilidade ganha
além do dolo e da culpa, a exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade. 91. Qual é a concepção da culpa? Qual é a concepção da culpabilidade no sistema neoclássico? Qual é a concepção da culpabilidade no sistema neoclássico? Resposta. A concepção é psicológico-normativa. 92. Certo ou errado? O conceito de ação mudou do sistema clássico para o neoclássico. Certo ou errado? O conceito de ação mudou do sistema clássico para o neoclássico. Resposta: errado. É a mesma concepção em todos. É a mesma concepção. A ação é a mesma concepção no clássico e no neoclássico. 93. Quando a intenção do agente é avaliada no sistema neoclássico? 93. Quando a intenção do agente é avaliada no sistema neoclássico? Resposta: apenas na última etapa. Também na etapa da culpabilidade. 94. Certo ou errado? O sistema finalista de Wetzel aumentou a importância dos valores no sistema neoclássico. O sistema finalista de Wetzel aumentou a importância dos valores no sistema neoclássico. Resposta: errado. O finalismo limitou a importância dos valores pelo livre-arbítrio e pelo resultado da ação. 95. Certo ou errado? A base filosófica do funcionalismo é a desconfiança de valores e tentativas de limitá-los através de estruturas lógicas que supostamente existem na natureza. A base filosófica do funcionalismo é a desconfiança de valores e a tentativa de limitá-los através de estruturas lógicas que supostamente existem na natureza. Resposta: certo. 96. Ainda na teoria do crime, que método assume uma visão mais ontológica da ação? Que método assume uma visão mais ontológica da ação? Resposta: o finalismo, pois tentava diminuir a valoração irrestrita anterior e colocar mais realidade. Ontologia é a ciência do ser, é o estudo do ser.